Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Estamos iniciando mais um devocional, este maravilhoso momento de comunhão com Deus, com você e com a sua palavra. Vamos orar nesse momento e rogar as bênçãos do Senhor para a nossa comunhão. Obrigado, Senhor, por mais um momento que podemos ter em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, venha falar aos nossos corações, nos direcionar para esse dia. Queremos nele glorificar o nome do Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra seja poderosa neste momento, para atuar nos corações, promovendo salvação, libertação, transformação, mas também, Senhor, nos corações abatidos, consolação. É a nossa oração e a fazemos com fé, porque fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, não fique na caverna. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? Às vezes, quando nós pensamos no nosso compromisso com Deus, na prática dos valores divinos, a ideia que surge em nossas mentes, que também surgiu na mente de outras pessoas, é se afastar de tudo e de todos, entendendo que através disso conseguiremos a santidade requerida por Deus. Às vezes, o medo de repressão e represária nos faz, muitas vezes, moradores de mosteiros e clausuras. Mosteiros e clausura que tanto influenciou os homens e mulheres com um sentimento de aparente piedade. Na história antiga, parece encontrar novos adeptos na história moderna. Muitos têm entendido que o isolamento os fará mais santos, mais obedientes a Deus e a sua palavra, esquecendo que o isolamento enfraquece. Senão os enclausurados, os restantes, que se tornarão privados da oportunidade de conhecerem a verdade aprendida de Deus. Olha o que nos diz Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. A palavra de Deus nos exorta à unidade, à comunhão. Precisamos uns dos outros para nos fortalecermos na fé. Como também o mundo à nossa volta precisa do ministério de Deus através de nós para serem resgatados de suas maldades e de seus pecados. Devemos e precisamos ser santos. Devemos e precisamos glorificar a Deus através das nossas vidas. Porém, não precisamos e não podemos nos afastar daqueles que precisam, assim como nós precisamos no passado de conhecerem a Deus e a sua salvação. Jesus, o nosso exemplo, se manteve totalmente distante do pecado, mas não dos pecadores. Os fariseus os acusava de comer com pecadores. Diziam que ele não representava com dignidade a fé divina, pois se misturava com os pecadores. Os fariseus, através de seus comportamentos, diziam que a verdade deveria ser cultuada pelos privilegiados, que demonstravam pelo seu currículo de aparência serem dignos representantes do céu. E por isso eles se afastavam
dos pecadores, daqueles que precisavam de libertação, entendendo que a fé cristã e as verdades divinas só poderiam ser vividas por eles que eram privilegiados detentores da fé. Nós vivemos em um ambiente de confusão religiosa, onde aqueles que entendem-se piedosos na fé se isolam cada vez mais daqueles que julgam pecadores, corruptos e imundos. Do outro lado, aqueles que se encontram imundos, distantes da fé, não veem diante deles uma mensagem que pode lhes tirar deste abismo. Vivemos em um momento onde as igrejas se dividem, os cristãos se dividem, a fé e a mensagem da fé, muitas vezes, está comprometida. A história mostra que as divisões não solucionaram o problema da apostasia. Elas fragilizaram as paredes da resistência, geraram mais ateus do que crédulos, separados do pecado, sim, companheiros dos pecadores em seus atos profanos, não, mas bem perto dos pecadores para que possam nos ouvir e ver as boas obras que praticamos, para que também, através da nossa influência e exemplo, possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Não devemos ser companheiros daqueles que escolheram uma vida de pecado, mas devemos ir ao encontro deles para que eles possam ouvir a mensagem que os livra de seus pecados. Jamais concordar com o pecado, nunca nos identificarmos com a apostasia, mas em momento algum privar os ouvintes errantes da oportunidade de conhecerem a verdade. Lembre-se, Deus deixou a sua glória para habitar entre nós. Nossa vida em Cristo não pode estar aprisionada à caverna da nossa indignação. Não fomos chamados para habitar os mosteiros, mas para irmos por todo o mundo. Nossa armadura não foi nos dada para proteger nossas costas, mas fomos chamados para invadir o inferno e não correr dele. Judas, versículo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Temos que, sim, nos fortalecermos e nos caracterizarmos da fé divina. Temos que pregá-la aos crentes para que eles possam se fortalecer. Pregar aos cristãos para que eles possam se purificar, mas pregar aos perdidos para que eles possam se salvar. Temos que abrir as portas do nosso quartel para que os que estão sendo destruídos pelo engano do pecado possam ser consolados pelo perdão mediante arrependimento. As portas de nossas fortalezas não podem se transformar em obstáculos criados por nós mesmos que nos impeça de ir ao encontro dos perdidos. Não podemos, como cristãos, vivermos isolados das pessoas do mundo, isolados sim do pecado, afastados sim do pecado, mas perto e ao alcance daqueles que precisam ouvir a mensagem de salvação. A palavra de Deus nos exorta que é melhor serem dois do que um, porque haverá momento que dos dois poderá cair e precisará ser ajudado para que novamente possa estar em pé, nos advertindo sobre o perigo de estarmos só. É importante a nossa comunhão, é importante estarmos juntos, é importante os nossos cultos, é importante a nossa comunhão reservada, mas quando saímos dos nossos cultos, quando saímos das nossas reuniões, temos que olhar para fora e perceber que há pessoas que precisamos ir ao encontro dela. Os santos soldados de Jesus Cristo não podem permanecer em volta do Mestre, mas têm que ir ao encontro das multidões.
Nossa luz não deve ser escondida embaixo do alqueire, mas deve brilhar diante dos homens. Não fomos chamados para cultuar nossos dons, mas para colocá-los a serviço do Mestre. É bom termos a nossa comunhão. É bom vivermos a nossa comunidade eclesiástica. Mas também é bom entendermos que há pessoas que precisam entrar no aprisco. Há pessoas que estão perdidas, podem ser ovelhas do nosso Senhor. É importante vivermos a nossa fé. É importante louvarmos a Deus por termos a nossa igreja. É importante e muito significativo reconhecermos o valor de cada um dos nossos irmãos. Mas o nosso serviço ao Senhor não se resume a estarmos nos templos. A nossa santidade precisa ser vivida no templo, mas também precisa ser testemunhada nas ruas. O conhecimento que adquirimos em nossa comunhão precisa agora ser apresentado para aqueles que não estão hoje em nossos templos, em nossa comunhão, para que também um dia possam celebrar conosco as verdades divinas. Às vezes somos como aquelas crianças, nossos filhos, que no começo de suas vidas, quando recebiam alguma coisa, se apossavam dela e não permitiam que outros tivessem a oportunidade de usufruir. Muitas vezes somos assim da fé. Nos apossamos da fé de uma tal forma que não permitimos que outros conheçam a verdade libertadora que nós conhecemos. Ficamos presos aos templos, ficamos limitados à nossa comunhão reservada, quando à nossa volta está um mundo perdido, sem esperança e sem salvação. Enquanto nos silenciamos, enquanto nos manifestamos indiferentes àquilo à nossa volta, os hereges, as seitas, as heresias batem à porta daqueles que estão sedentos e oferecem a eles o engano. E de tanta sede e com tanta necessidade, abrem os seus corações, porque veem nisso uma esperança. E nós nos julgamos tão santos, tão salvos, tão bíblicos. O que fazemos? Ficamos presos aos nossos mosteiros. Ficamos limitados às nossas clausuras. O Senhor Jesus Cristo nos exortou e nos disse que deveríamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você e eu devemos ser santos. Você e eu devemos buscar uma comunhão a fim de que essa santidade possa ser alcançada. Uma comunhão com Cristo e com a sua palavra. Mas você e eu, santos que devemos ser, devemos levar ao mundo perdido a mensagem que os santifica, que os purifica, que os liberta de todos os pecados. Porque o desejo de Deus não é outro senão que todos venham ao arrependimento. Talvez em algum momento nos sintamos como Jeremias se sentiu, como Isaías, como Ezequiel, às vezes solitários. Solitários em nossa comunhão com Deus. Mas devemos ir ao encontro e pregarmos a verdade, porque talvez assim ainda haja esperança. Vamos sair de nossas cavernas, vamos sair além dos nossos templos e vamos levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo ao mundo perdido. Meus irmãos,
Olhe o que a palavra de Deus nos diz acerca da atitude de Elias, com medo de morrer pela perseguição. Ele foi lá e se escondeu. E o Senhor disse a ele: que fazes aqui, Elias? Certamente Deus diz a nós também nesse dia: que fazes aqui? Existe um mundo perdido à sua volta. Que fazes aqui? Existe uma mensagem em seu coração, em sua mente, que você aprendeu e recebeu de Deus. Ela precisa ser anunciada. Que fazes aqui? Tudo isso que foi nos dado, não foi nos dado para levarmos para o nosso túmulo. Foi nos dado para que, através do dom espiritual que recebemos de Deus, a palavra de Deus possa alcançar outros corações perdidos que precisam tanto de salvação. Que fazes aqui? É a exortação de Deus. Saia da caverna. Saia dos templos. Não abra mão da comunhão. Não abra mão da santidade. Não abra mão dos cultos, mas inclua também na sua vida cristã a pregação para o mundo perdido. Que Deus nos dê graça, irmãos, de entendermos e de reconhecermos o nosso ministério aqui neste mundo, e que sim, possamos enxergar além da caverna que nos abriga. Deus Todo-Poderoso, pedimos a tua graça e a tua bênção. Ó Pai, abre os nossos olhos e nos faça enxergar o mundo perdido à nossa volta. Pai, que possamos sim entender a vocação nossa, a vocação à santidade, que possamos buscá-la, que possamos nos consagrar, orar, jejuar, mas, Pai, que a nossa santidade nos capacite a testemunharmos para o mundo perdido. Que não seja só uma santidade celebrada, mas que seja uma santidade testemunhada. Ó Senhor, ajuda-nos, que os crentes que estão limitados a cultuar e a servir o Senhor nos templos possam enxergar um mundo perdido à sua volta e que possam entender que os templos são lugares onde abastecemos os nossos corações com a verdade para usarmos este combustível para com aqueles que estão no mundo perdido. Nos dá essa graça, nos dá essa bênção, nos desperta em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus que o Senhor possa abençoar os nossos corações. Amém? Esse é o momento onde eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Se você tem sido abençoado com a mensagem da palavra de Deus, dê o seu joinha. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você é um inscrito, divulgue o nosso canal e faça com que pessoas possam ter a oportunidade também de ouvir a palavra de Deus. Vamos sair da caverna e vamos ao encontro destes que tanto precisam do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que ele seja de bênção, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e amanhã uma mensagem do pastor Alexandre para você. Certamente uma mensagem abençoadora. Um grande abraço para todos vocês.